Nesse vídeo eu vou abordar como você pode construir gráficos de barras no GeoGebra, como aparece aqui na interface que você vê. E você vai aprender como construir gráficos de barras, não somente o plano, mas também o 3D. Vamos verificar o que acontece aqui, ó. Eu tenho um controle deslizante L que eu controlo aqui, ó, a largura, a profundidade do gráfico de barras ali na janela 3D. Esse C eu controlo a largura, né? Aqui o que eu chamo de comprimento aqui, ó, que é essa parte aqui, daqui até aqui no meu gráfico. O D eu calculo a distância entre uma barra e a outra. E o meu N eu controlo a quantidade de barras que eu quero exibir. E além disso, como você pode ver aqui, eu tenho aqui um campo de entrada que eu criei auxiliar, onde eu posso diminuir ou acrescentar valores. Eu vou acrescentar aqui o valor 35. Teclo Enter, aí não exibiu, mas eu venho aqui, ó, e passo a exibi-lo. Então, esse recurso você também terá como fazer utilizando todas as ferramentas que você aprendeu até agora no GeoGebra. Então, nós vamos para a videoaula e eu vou mostrar passo a passo como realizar essa construção. Aqui no GeoGebra, como a janela limpa, né, eu tenho a janela de álgebra, a janela de visualização, a janela de visualização 2, onde eu coloquei aqui, ó, o eixo Y de 0 até 70, crescendo de 10 em 10, e o eixo X aqui com nenhum valor. E aqui a janela de 3D sem o eixo. Como que eu faço para exibir somente a parte positiva? Eu clico na ferramenta Mover Janela, com o botão direito Acesso de Janela de Visualização, abro essa janela, eu vou aqui em eixo X e coloco aqui direção positiva apenas. Eu tirei a exibição dos números. E no eixo Y também direção positiva, deixei a graduação e eu posso aqui fixar então a distância aqui em 10. Pronto. Agora então eu tenho fechado lá como eu queria aqui os meus itens. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser nessa janela de visualização aqui, construir alguns controles deslizantes. Então, clico aqui em controle deslizante e clico aqui. Vou construir primeiramente o controle L. Digito L, ele vai ter mínimo 0, máximo 10 e incremento 1. Clico OK. Vou clicar novamente aqui para construir um controle C. Digito C, o mínimo também é 0, o máximo é 10 e o incremento é 1. Ok, então clico com o botão direito aqui sobre ele no fio, ó, e eu consigo reposicioná-lo. Vou clicar novamente aqui e vou construir um terceiro, que é o D. Mesma coisa, o mínimo 0, o máximo 10 e o incremento 0.1, ok? Agora eu vou construir aqui na entrada uma lista A vazia. Então vazia, você vai fazer A igual a abro chave e fecho chave. Teclo Enter. Por que eu construir essa lista vazia? Porque agora eu clico neste ícone e vou clicar aqui na opção campo de entrada. E eu precisava ter a lista A para poder vincular esse objeto a essa lista. Então, olha, abriu aqui então a legenda, eu vou digitar aqui A igual a alguma coisa, ok? Vinculado à lista A. Clico OK e como você pode ver, ó, tá em branco aqui o meu objeto. Por quê? Porque a minha lista A está em branco. Se eu der 2 cliques aqui, eu posso colocar em edição. Vou escrever 25,17,12,45,32. Teclo Enter. E aqui então agora, ó, os valores permaneceram aqui e aqui ele alterou a lista. Então isso aqui funciona como um campo de entrada, só que um campo de entrada onde você quer colocar. Clico com o botão direito e vou arrastá-lo para cá. Agora eu vou clicar novamente em controle deslizante e vou construir um controle deslizante N aqui, porque agora eu tenho condições de fazer isso. Porque eu vou fazer o seguinte, ó, chamar de N, vou colocar o valor mínimo dele aqui em 0 e vou falar o seguinte, ó, o valor máximo dele vai ser o comprimento de A. Então ele vai contar os valores de A e vai definir o comprimento do controle deslizante. Então eu escrevo aqui, ó, comprimento, abre parênteses, A maiúsculo, fecha parênteses. E o incremento aqui vai ser o quê? 1. Do OK. Construir o controle deslizante aqui, teclo ESC, o valor mínimo é 0 e o máximo dele aqui vai ser 5. Por quê? Porque só tem 5 elementos aqui. Se eu acrescentar um outro elemento aqui, vírgula, por exemplo, eu escrever aqui 21, teclo Enter, ele vai então abrir a possibilidade de mais um elemento. Por quê? Porque
ele está vinculado ao comprimento da lista. Agora então eu vou começar a construir o meu gráfico aqui plano na janela de visualização 2. Então para isso eu vou utilizar 4 sequências. Então aqui na entrada eu digito o seguinte comando. E aí aparece aqui pré-construções aqui na janela de visualização, aqui e aqui na janela 3D. O comando é o seguinte: eu vou construir uma sequência de polígonos. O primeiro ponto é o 00, que seria o ponto que está aqui. O segundo ponto é o C0, que vai depender do controle deslizante C. O outro ponto vai ser o ponto CAI. Quem é o AI? É um valor de ordem I da lista A. E depois vai ser o 0 AI. E vai depender do I, com I variando de 1 até o comprimento de A. Então, se você tiver dificuldade para entender esse comando, você pause o vídeo, executa o comando e tente modificar os valores dos controles deslizantes para poder compreender corretamente como é que funciona esse controle. Então, a explicação é essa. Eu vou construir uma série de retângulos aqui, todos de comprimento C, e eles ficarão sobrepostos. O próximo passo será espalhá-los para cá. Então, esse comando B constrói todos os polígonos de altura 25, 17, 12, 45, 32 e 21, porque ele passa por todos os elementos da lista A, porque o I varia de 1 até o comprimento de A. Eu teclo Enter aqui, então a lista foi exibida. Bom, ela deveria cair aqui. Bom, eu clico com o botão direito, acesso propriedades, abre essa janela, eu vou em avançado. Aí não aparece aqui a opção, eu vou aqui, ó, amplio, tiro dessa janela e deixo somente na janela de visualização 2. Embora eu não precisar da exibição dela, ela vai ficar aqui exibida. Eu vou pegar então essas barras e vou espalhar para cá. Eu vou aumentar aqui um pouco a largura das minhas barras, para mostrar que o C controla as barras, tá vendo? Então agora eu quero que elas sejam espalhadas aqui de acordo com essa distância aqui, que é 1 entre uma barra e outra. Ok, então agora eu clico aqui no ponto B para ocultar a lista B e aqui na entrada eu vou digitar o seguinte comando: C igual a transladar cada elemento da lista B por um vetor I menos 1 C mais D 0. Então esse aqui é um vetor. Que vetor que é esse daqui? Ele monta um vetor a partir do controle deslizante D e do controle C. Então, ou seja, ele pega daqui até aqui. O próximo vai ser daqui até aqui. O outro vai ser deste ponto até aqui. Então, é isso que esse vetor aqui faz. Então, ele vai transladar cada barra que eu construí aqui na sequência D e vai espalhar por aqui. Ok? Então, novamente, eu recomendo que você pause o vídeo e tente compreender o que esse comando sequência faz para distribuir cada uma das barras aqui. Note que as barras apareceram aqui, apareceram na janela de visualização 1 e também na 3D. Nós já vamos resolver isso. Ok, então eu estou fazendo novamente. Eu estou pegando cada item da lista B, que são barras que estavam sobrepostas, e estou transladando essas barras por esses vetores que aqui estão, utilizando o comando sequência. Teclo Enter, e aí então não apareceu como eu queria, eu clico com o botão direito, acesso propriedades. Abre essa janela, então eu tiro aqui da janela 1, tiro da janela 3D e deixo somente na janela de visualização 2. E aqui então aparecem então os meus itens. Olha, eu vou então aqui aumentar, ó, a quantidade de itens, ó, vou diminuir aqui um pouco o zoom, então eu estou notando que estão exibindo todos os itens da minha barra. Se eu aumentar aqui a distância entre as barras, eu já consigo controlar essas distâncias. Você pode ver aqui, ó, então eu tenho ampliar a distância entre as barras. Eu posso controlar a quantidade de barras. Eu vou dar 2 cliques aqui, ó, e vou deletar esses 2 últimos valores. Teclo Enter e agora eu só tenho 4 valores, eu só tenho 4 barras, como está mostrando aqui. Se eu quiser acrescentar um novo valor, por exemplo aqui 5, teclo Enter, não apareceu, eu aumento aqui e ali está o item. Eu posso aumentar um pouco mais a distância entre eles ou diminuir, e aqui então está o meu gráfico de barras funcionando com os controles deslizantes como eu gostaria. Agora então só falta eu exibir o mesmo gráfico de barras aqui na janela 3D. Vamos fazer isso. D igual a sequência polígono de I variando de 1 ao comprimento de A. O que esse comando vai fazer? Ele vai obter então uma série de polígonos aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou teclar Enter,
Vou aqui ocultar a lista anterior, que é a C, e vou pedir para exibir somente a lista D aqui na janela de visualização 2. Então, botão direito, propriedades, abre essa janela, então tiro a visualização da primeira janela, da 3D e deixo somente na 2. E aqui está o meu conjunto de polígonos. Mas como aqui eu posso visualizar melhor? Eu posso abrir aqui então a largura e aqui eu posso mexer no comprimento. Então eu tenho aqui 5 polígonos todos sobrepostos, olha lá. 35, 35, todos da mesma área estão sobrepostos. Eu tenho que fazer o quê? O mesmo princípio que eu utilizei a construção das barras planas, eu vou ter que fazer, espalhar esses polígonos aqui e já obter o prisma para eles. Então, como que eu vou fazer isso? Para isso, eu clico na janela 3D e aqui na entrada eu vou digitar o seguinte comando. E, que é o nome da lista, sequência, então é um alinhamento entre dois comandos, o transladar e o prisma. O que o transladar faz? Ele vai pegar os elementos daqui do D e vai transladar pelo vetor, só que agora vai considerar o quê? C mais D, que vai ser a distância que vai obter igual tinha aqui o C mais D, né? Então vai ser a mesma. E aí, por isso que vai construir esse vetor e vai distanciar esses polígonos aqui na janela 3D. E ao fazer isso, ele vai fazer o quê? Ele vai construir com isso um prisma ainda de base D, que são esses retângulos aqui, e a altura A1, que é a altura da lista que a gente construiu primeiramente. Então ele obtém, então, o quê? Ele pegou primeiramente, fez o quê? Pegou esses retângulos, espalhou esses retângulos aqui na distância que eu queria, com os vetores que estão colocados aqui, e depois ele já obteve o prisma em cada um desses retângulos com a altura da lista A. E aqui está. Bom, ao eu teclar aqui, então, em Enter, está construído aqui, então, o meu gráfico. Bom, eu vou clicar com o botão direito e vou acessar propriedades. Abre essa janela, eu vou aqui em estilo, vou modificar aqui o traço da linha para mais fino, né? Posso deixar assim, caso eu queira. E aí, então, eu fecho e agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou ocultar a lista D, vou exibir a lista C, e então eu tenho aqui o seguinte, ó, eu tenho o meu gráfico em 3D, como eu queria, e eu tenho um gráfico em 2D. Se eu diminuir aqui, ó, eu tenho então a quantidade de barras que eu quero, né? Se eu modificar aqui, eu vou colocar aqui em 65, teclo Enter e vou exibir essa barra. E aqui está. Então eu tenho tanto a representação em 3D, que eu posso colocar na angulação que eu desejar, e eu tenho aqui a representação em 2 dimensões. Então essa é uma forma de, utilizando o comando sequência, construir gráficos de barras que sejam completamente controláveis, tanto na largura das barras, né, que aqui está, no comprimento das barras, né, que aqui está, no distanciamento entre uma barra e outra. E se eu zerar o distanciamento, é o que acontece, ó, aqui fica um histograma, né? E aqui fica um gráfico 3D tudo juntinho, e aqui eu consigo diminuir a quantidade de barras. E aí eu consigo, utilizando os recursos do GeoGebra, caso eu queira, eu venho aqui em arquivo, exportar, e eu acesso aqui, ó, a possibilidade de exportar o meu gráfico em PNG ou EPS, o que será abordado também mais à frente nesse curso, mas você já tem esse recurso para exportar o gráfico e inserir em trabalhos de texto do Word ou em outros recursos. O EPS é um tipo de gráfico, que é um formato vetorial que dá para editar em softwares que editam imagens vetoriais. Então, com isso eu concluo esse vídeo sobre a construção de gráficos de barras no GeoGebra.